Oi, pessoal, eu sou a professora Ana Paula. Hoje estudaremos um tema que pode ser muito prestigiado no Enem 2019, como também é bastante prestigiado em concursos públicos, pelo menos para mim, já caiu diversas vezes. Estou a falar das funções da linguagem. Então vamos lá. Por que estudar funções da linguagem? Primeiro, porque o que iremos estudar é muito importante ao processo comunicativo como um todo, e também por causa das redações, em termos de organização do discurso, em relação à seleção e ou combinação de ideias. Tem um autor da linguística, que é o Jacobson, em que ele sistematizou 6 funções da linguagem e foram muito, popularizadas, principalmente no Brasil. Função emotiva, referencial, conativa, metalinguística, poética e fática. Estudaremos uma a uma. A primeira função que estudaremos hoje é a função referencial, é uma função informativa. Ser informativa é focada no contexto, que é o chamado referente. Nesse caso, o discurso ocorrerá em terceira pessoa, numa tentativa de impessoalidade. Ao se estudar a função informativa, nós podemos separar as noções de sentido denotativo e conotativo. O denotativo já começa com D de dicionário. É quando a palavra está em seu sentido próprio, o sentido que está lá no dicionário. Em sentido conotativo, a palavra está em sentido figurado. Quem muito se servirá dessa função conotativa é a função poética, que estudaremos no final desta videoaula. Aí a pergunta que não quer calar. As notícias, elas deveriam primar pela função referencial, mas na prática, será que isso ocorre? Estudaremos agora a função emotiva, sinônimo de expressiva. Ela é focada no remetente, ou seja, no emissor. O que é isso? Quem envia a mensagem. Nesse caso, o discurso ocorre normalmente em primeira pessoa. Não é focado no remetente? Se é no remetente, ele em primeira pessoa, claro, ele passará uma mensagem, transmitirá uma mensagem. A ideia aqui é de subjetividade. Nem sempre, quando se trata da função emotiva, a mensagem é clara. Temos também a função conativa ou apelativa. O foco aqui é o destinatário, visa convencer o leitor. E essa função conativa se encontra tanto nos livros didáticos como em anúncios publicitários, que objetivam convencer um consumidor. Temos agora a função fática. Podemos ter 2 explicações para essa função. A primeira explicação é que ela é uma função fundamentada em fatos. Se é fundamentada em fatos, seu alvo é o contexto. Mas não é essa explicação que eu acho mais adequada. A mais adequada para a fática é que ela visa a promover uma interação entre o emissor e o receptor. É uma função muito utilizada na vida diária. Por exemplo, quando nós ligamos a alguém, nós falamos alô, né? Alô. Ali a ideia é de quê? De uma interação. É uma função que é muito utilizada em saudações, como eu já disse, telefonemas. Função poética. Nesse caso, importa a mensagem e a forma como será transmitida. As palavras, nesse caso, são usadas em sentido conotativo, normalmente em sentido figurado.
Não confundir a função poética com a função emotiva. A função emotiva, como o próprio nome diz, tem o objetivo de emocionar o leitor. Não que a função poética não faça, tá certo? Mas é porque as ideias aqui são de preponderância. Antes de passarmos aos exercícios, porque são nos exercícios em que nós aprendemos muito, né? Vamos concluir e vamos falar da função metalinguística. É uma função simples, pessoal, que é a função das gramáticas e dos dicionários. Qual a ideia aqui? Explicar o código pelo código. Então, se a ideia é explicar o código, estamos diante da função metalinguística. Vamos lá, vamos começar a exercitar. Primeira questão: existem acentos básicos na língua portuguesa? Você diria que função aqui? 2. Não perca a oportunidade. 3. Poesia a explicar poesia. Vamos lá. Existem acentos básicos na língua portuguesa. Aqui é uma impessoalidade total, é uma explicação, é um referente. Função referencial. Não perca a oportunidade. Aqui é a ideia de convencimento, não é verdade? É a tal da função conativa ou apelativa. Qual a função que é eminentemente relacionada ao código? É a função metalinguística, que é exatamente o caso de uma poesia a explicar poesia. 4. Não é mesmo? 5. 2006 foi um ano de glória para mim. Você classificaria como nesses casos? Bom, não é mesmo? O que é que se busca aí? Uma interação, não é verdade? Função fática, que é a função da interação, que é o velho né, não é mesmo, concorda. 5. 2006 foi um ano de glória para mim. Foi uma bênção. Função emotiva, né? O que vale aí é a subjetividade, muita interjeição aí. E agora, para variar um pouquinho, diante de várias opções, você vai escolher a opção que não se relaciona à função poética. Então vamos lá. A. Será se a função poética prestigia a sonoridade, a melodia das palavras? B. Será se a função poética se relaciona a uma linguagem elaborada? C. Será se a função poética utiliza sentido denotativo? D. Será se a função poética se serve de uma comunicação inovadora? Gente, lembrando que nessa questão estamos atrás da opção falsa, tá certo? Estamos atrás da opção que não se relaciona à função poética. Pensa um pouquinho e responde. Claro que é a letra C, né, pessoal? Porque o sentido denotativo é o sentido do dicionário. E a função poética, ela trabalha basicamente com o quê? Com o sentido conotativo, que é o sentido figurado, né? A função poética pode até trabalhar com o sentido próprio, mas não é muito comum dela. Ela trabalha mais com figurações. Então, sentido denotativo não se relaciona imediatamente à função poética, de forma alguma. Ele quer a assertiva que não se relacione à função poética, portanto, o gabarito é a letra C. Mas vamos fotografar as outras letras, que elas bem explicam a razão de ser da função poética. A função poética, o que vale nela é a forma, digamos assim, é prestigiar
a sonoridade, a melodia das palavras. Não raro, a função poética utiliza uma linguagem elaborada e também ela inova, é dela a inovação na comunicação. Gente, e para ilustrar a função poética, eu trouxe um poema de minha autoria intitulado Bebedouro. Bebedouro a nivelar ricos e pobres em reverência. Bebedouro cemitério, pobres e ricos como passarinho. Passarinho engaiolado a sorver água na fonte de sua santidade, o bebedouro, bebedouro matadouro. Pessoal, mais conotativo do que isso e cheio de metáfora, estou para ver, não é verdade? Esse poema foi publicado no blog Engenho de Letras. Bem ilustra a função poética. Bom, gente, com muita função poética, que o discurso seja sempre edificante. Eis aqui os contatos: apogdevagaressempre@gmail.com, o blog é engenhodeletras.blogspot.com e o Instagram do blog é @engenhodeletras. Paz e bem. Até a próxima.